Tem gente que trata a quaresma como se fosse uma tradição simpática da igreja. Ah, é só uma época de reflexão, parar de comer carne, dar uma ajudinha ali, rezar um pouquinho a mais. Mas a verdade, e talvez ela doa, é que a quaresma não é uma escolha litúrgica, é um alerta. Um tempo em que o céu inteiro se movimenta em silêncio, como se Deus, pessoalmente, estivesse esvaziando sua agenda só para cuidar do seu interior. E aqui vai uma afirmação que pode chocar. A quaresma não foi feita para quem está bem. Ela é para quem já sabe, lá no fundo, que tem algo apodrecendo por dentro e que, se não for tratado agora, vai te condenar mais cedo do que imagina. O tempo da quaresma revela o que você esconde até de si mesmo. Aqueles hábitos que você acha inofensivos, mas que já te escravizam. Aquela voz que diz tá tudo sob controle, quando tudo que você tem é uma fachada prestes a desmoronar. E quando esse tempo sagrado chega, ele não bate a porta com flores. Ele bate com bisturi. E o que você não arrancar agora, o inferno vai reclamar depois. Forte? Simulation. Mas necessário. Porque ninguém se purifica no conforto. E ninguém sai ileso quando tenta adiar o juízo da alma. O mais curioso, tudo isso começa com pequenos sintomas. Perda de paz, orações frias, vícios que se intensificam, relações que adoecem. Isso não é acaso. Isso é o relógio do céu gritando em silêncio. Se você sente que está perdendo o controle, que algo invisível parece puxar você para baixo, que o arrependimento virou visita rara, talvez não esteja ouvindo os sinais. Mas eles estão aí. E cada um deles aponta para uma única decisão. Ou você escuta agora e começa o processo de purificação, ou continua fingindo e colhe o preço do silêncio lá na frente. Mas fique, porque nos próximos minutos, você vai entender por que a quaresma pode ser sua última oportunidade de reconciliação com o que realmente importa. E talvez seja nesse confronto que você descubra o que realmente tem valor. É curioso como o ser humano insiste em romantizar o tempo que foi desenhado para ser um espelho do juízo. A quaresma não é sobre tradição, nem sobre um calendário religioso simpático. Ela é como um silêncio estranho antes do veredito, como o som do couro de uma luva de cirurgião sendo esticado antes da incisão. Não há glamour aqui, apenas confronto. Confronto com o que se finge estar vivo dentro de você, mas já exala um cheiro espiritual de podridão. Um relacionamento que não te edifica, um hábito que ninguém vê, uma idolatria disfarçada de liberdade. Tudo isso se apresenta diante do tribunal invisível da consciência. E o mais assustador: a maioria sorri enquanto caminha para a condenação, sem se dar conta de que a sentença começou bem antes da morte. É nesse espaço entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa que os véus caem. E a alma é chamada a fazer o que poucos fazem: encarar o espelho sem maquiagem espiritual. Sabe aquele silêncio desconfortável que invade quando você está sozinho e o celular não vibra? Aquilo é a voz da eternidade sussurrando: você vai fingir até quando? Porque a quaresma, ao contrário do que muitos pensam, não é sobre restrição, é sobre revelação. Revelar o que você tem enterrado embaixo de camadas de rotina, de desculpas, de racionalizações sofisticadas. É onde o juízo começa, no exato ponto em que você deixa de fingir que está tudo bem e começa a admitir que há algo morrendo dentro de você. E não é exagero, é preparação. Alguns tentam usar a quaresma como uma espécie de detox espiritual light. Param de comer carne, postam uma frase bonita no Instagram e acham que isso acalma o céu. Mas a verdade é mais dura. Deus não se impressiona com gestos de vitrine. O que ele sonda é aquele vício disfarçado de necessidade. Aquele orgulho que você batiza de personalidade forte. Aquele medo que paralisa e te mantém preso em padrões que te condenam em silêncio. Você não está sendo testado, está sendo avisado. E esse aviso vem como uma ruptura suave. Te dá tempo para decidir, mas não espera para sempre. Agora, se essa verdade já está desconfortável, imagine quando chegarmos no ponto em que os ídolos secretos começam a ser revelados. No silêncio do quarto escuro, com as luzes apagadas e a alma inquieta, é ali que os ídolos secretos ganham forma. Eles não vestem túnicas douradas, não exigem templos, mas dominam corações com mãos invisíveis. Idolatria moderna não é só sobre imagens esculpidas, é sobre aquilo que você não consegue deixar, mesmo sabendo que está te destruindo. É o álcool que se tornou fuga, o prazer solitário que virou vício, o dinheiro que parece ser o único salvador possível. Tudo isso parece inofensivo até que o tempo revela. Você está preso a algo que jurava controlar.
E na Quaresma, Deus não pergunta se você está se sentindo bem. Ele pergunta: você está pronto para romper ou vai continuar fingindo? Quantas vezes você jurou parar e voltou? Quantas vezes disse só mais uma vez e percebeu que aquela vez já era a 100ª? A idolatria mora nesses detalhes, na desculpa bem construída, no todo mundo faz, no eu mereço isso depois de um dia difícil. Mas o problema não está no chocolate nem no celular, está naquela bebida que você bebe escondido depois que todos dormem. Está naquele histórico de navegação que você limpa, mas sabe que o céu já viu. Está naquela conta bancária que virou seu novo Deus, onde você deposita fé, ansiedade e até sua paz. Esse é o tipo de condenação silenciosa que não chega com trombetas, mas com uma alma vazia. E o mais perigoso, ela se parece demais com liberdade. Durante a Quaresma, o convite não é para cortar o supérfluo, é para confrontar o que te domina em segredo. Não adianta passar 40 dias longe das redes sociais se você continua sendo escravo do próprio orgulho. Não adianta abrir a Bíblia se, no fundo, você adora o som das moedas mais do que a palavra. E se você acha que isso é exagero, experimente um exercício simples. Tente ficar uma semana sem aquilo que você suspeita que seja um vício e observe o desespero que nasce. Isso é idolatria. Qualquer coisa que, se tirada de você, parece que sua vida perde o sentido. Mas se você pensa que só de abrir mão disso, tudo já se purifica, está enganado. O próximo passo vai doer ainda mais. É fácil fazer promessas quando a alma está confortável. Difícil mesmo é encarar a purificação como ela realmente é. Um corte, não uma carícia. Tem gente que acha que deixar de comer carne na sexta-feira já é um grande sacrifício, mas continua se alimentando de orgulho, vaidade e mentira a semana inteira. Isso não purifica, anestesia. Purificação verdadeira não se vê no prato, mas na ruptura com aquilo que te mantém longe de Deus. E acredite, isso dói, porque envolve perder o que você acha que precisa para viver, quando na verdade aquilo é o que está te matando por dentro. Purificar é rasgar, é arder, é ter coragem de colocar o dedo na ferida que você tem escondido com maquiagem espiritual. Quer saber se uma purificação é verdadeira? Pergunte a si mesmo: isso está mexendo com meu ego? Está me obrigando a encarar minha própria hipocrisia? Porque se não estiver, então talvez seja só teatro, terminar um relacionamento que te afasta da luz. Mesmo que a carne peça por ele todas as noites, é purificação. Confessar um vício que você protegeu por anos a fio, mesmo com medo da vergonha, é purificação. Cancelar aquele plano de vingancinha emocional que você cultivava com tanto gosto é purificação. E não há como fazer isso sem desconforto, sem silêncio interior, sem uma certa dose de dor. É como um bisturi que remove o tumor da alma. Necessário, sim, mas jamais indolor. O inferno não se abala quando você muda a foto de perfil com versículo bíblico, mas treme quando você rasga um pacto oculto com o orgulho e escolhe se humilhar em oração. Quando você diz chega para o ciclo tóxico que vinha alimentando em segredo. Quando você troca o aplauso do mundo pela intimidade do céu. A purificação real não aparece no feed, mas deixa marcas eternas no espírito. E é aí que muitos desistem, porque o caminho mais difícil nem sempre é o mais popular. Mas para quem persiste, cada renúncia é um passo na direção da eternidade. E se até aqui a dor parece pesada demais, espere até perceber que orar também pode se tornar zombaria quando o coração permanece trancado. Muita gente acha que orar é acumular palavras, como se Deus fosse um chefe exigente esperando relatórios diários. Mas oração verdadeira não se mede em minutos, se mede em entrega. 15 minutos de oração com arrependimento sincero tem mais poder do que uma semana de repetições vazias. Deus não é surdo, Ele é justo. E justiça, nesse caso, não é dar a você o que você pede, é confrontar você com o que você tem sido. Quando a oração vira apenas hábito, sem confronto, sem juízo, sem arrependimento, ela vira zombaria. É como dizer eu te amo sem amar. Como dar bom dia ao porteiro e ignorar sua existência o resto do dia. Orar com o coração quebrado não significa chorar em voz alta ou se ajoelhar até doer os joelhos. Significa orar como quem realmente entende que precisa de ajuda. É ter coragem de dizer: eu não consigo parar sozinho. Eu preciso que o Senhor entre onde eu tenho medo de olhar.
É orar com verdade, não com performance. É como aquela mãe que, cansada e suja de lágrimas, ora pelo filho perdido, sem palavras rebuscadas, mas com o coração escancarado. Essa oração sobe, essa oração move, e é esse tipo de oração que a Quaresma exige. Não oração de vitrine, mas de purificação. E só há purificação real quando há verdade na conversa. Agora, se você quer saber como começar a rezar com verdade, aqui vai um exercício prático. Antes de começar qualquer oração, silencie. 30 segundos. Respire. Pergunte a si mesmo: estou sendo sincero ou só repetindo o que decorei? Depois escreva em um papel o que você realmente precisa dizer, mesmo que seja feio, mesmo que doa. E fale isso a Deus. De preferência em voz alta. Faça isso por 7 dias. Você vai sentir o peso da presença real. Vai perceber que, quando se reza com o coração quebrantado, há um confronto inevitável. Um que te coloca diante do que você tem omitido. E talvez seja nesse ponto que você entenda por que a esmola, na verdade, não é um ato de generosidade, mas de reparação. Tem quem ache que dar esmola é um gesto nobre, quase heróico. Mas, na verdade, ela tem muito mais a ver com juízo do que com generosidade. A esmola que agrada a Deus não é a que sobra da carteira depois de um café caro, é a que dói, a que fere o orgulho, a que quebra a idolatria do conforto. Dar o que sobra é seguro, mas dar o que falta a esse é o verdadeiro confronto. Porque esmola é reparação. É o ato de reconhecer que em algum momento você se omitiu. Fechou os olhos, fingiu que não viu o pobre, o doente, o viciado no semáforo. E agora Deus te convida a devolver o que reteve por tanto tempo. Isso sim purifica. Você gasta R$1.000 numa blusa e entrega 50 centavos para um morador de rua? Isso não é caridade, é zombaria. E a Quaresma não é tempo de disfarçar a consciência com migalhas. É hora de encarar o fato de que sua ganância tem rostos. O rosto do menino que dorme na calçada, o da senhora que reza para ter arroz, o do pai que pede um trocado para alimentar o filho. Esmola é mais do que um gesto, é confissão prática de culpa social. É dizer: eu fui cúmplice do sistema, mas hoje escolho agir diferente. Um bom começo? Adotar um projeto social, doar roupas boas, não as que já iriam para o lixo, ou pagar um almoço decente a alguém que passa fome. Isso quebra cadeias. Esmola que purifica é aquela que exige ruptura com o egoísmo, que corta a idolatria do meu dinheiro, minhas regras, e coloca o outro no centro. Você quer viver a Quaresma de verdade? Comece tirando do luxo o que pode virar sustento. Ao invés de mais um jantar de delivery, que tal preparar marmitas e entregar pessoalmente a quem precisa? Parece pequeno, mas esse tipo de gesto tem valor eterno. Porque quando você repara a omissão, você confronta a condenação. E quando a esmola é sincera, ela se transforma em oração silenciosa, daquelas que o céu não apenas ouve, mas responde. E nesse silêncio, Deus continua sussurrando algo que muita gente prefere ignorar. O juízo final já começou, e a Quaresma é o aviso mais claro que você vai receber. Imagine-se agora, de pé, diante de Deus. Nada entre você e ele sem maquiagem, sem currículo, sem seguidores, sem desculpas, só você e o que você realmente foi. Consegue imaginar o silêncio desse momento? Um silêncio que pesa mais que 1000 palavras. Porque ali, todo gesto escondido será revelado, todo vício disfarçado será escancarado, toda idolatria secreta gritará. E aí, a pergunta que fica não é se você será julgado, mas o que nesse julgamento vai ecoar. Arrependimento ou condenação? A Quaresma, nesse contexto, não é uma sugestão devocional, é um aviso. É como se o céu dissesse: você ainda tem tempo, mas não muito. As pessoas subestimam o valor do agora, acham que juízo é coisa distante, que eternidade é papo de missa. Mas a eternidade começa hoje, no exato momento em que você decide ou não se quebrantar. Cada escolha sua é um voto no tribunal invisível. Cada sim ao orgulho, cada não à purificação, cada silêncio onde você deveria ter agido, tudo vai se acumulando, não como castigo, mas como reflexo da sua própria decisão. E enquanto isso, Deus observa, não com raiva, mas com um amor que confronta. Ele envia sinais, oportunidades, rupturas. E a Quaresma é um desses sinais. Só que diferente dos outros, esse vem embalado em silêncio. Um silêncio tão sutil que só os que param para escutar conseguem ouvir. E talvez seja isso que mais assuste. O juízo não vem com trovões, vem com ausências. A ausência de paz, a ausência de sentido, a ausência de conexão verdadeira com o divino.
Você pode até continuar indo à igreja, mas vai notar que a alma está seca. Você pode repetir orações, mas vai sentir que elas não sobem, porque o aviso já foi dado. E quem não se quebranta agora, será quebrado depois. Esse é o ponto. Não há mais tempo para fingir espiritualidade. A pergunta não é se você parece estar bem diante dos outros. A pergunta é: se o céu te chamasse hoje, o que gritaria mais alto? Sua fé ou suas correntes? A quaresma não é sobre o que você deixa de comer, mas sobre o que você está disposto a deixar morrer antes que seja tarde. Agora me diz, depois de tudo isso, você ainda vai tratar a quaresma como uma simples tradição religiosa? Quantas vezes mais você vai ignorar o silêncio que já virou grito na sua alma? Quanto tempo mais vai sustentar esse teatro de santidade enquanto, por dentro, carrega correntes que ninguém vê? A verdade é que ou você começa a aplicar esse conhecimento agora com ações reais, com renúncias de verdade, com rupturas que doem, ou a vida vai continuar te avisando, só que cada vez com menos delicadeza. Então pense, o que hoje em sua vida gritaria por condenação se o juízo chegasse nesta noite? Quais correntes você vai romper agora, antes que se tornem parte da sua eternidade? Quais ídolos você precisa derrubar, mesmo que isso te custe o conforto? Está disposto a dar uma esmola que purifique e não apenas que alivie sua culpa? Está pronto para fazer orações que partam seu orgulho no meio e derrubem o muro entre você e Deus? Se a resposta for sim, então chegou a hora. Não amanhã, agora, porque quem adia o confronto, adia também a cura. E quem se acomoda na fé, adormece espiritualmente, até que seja tarde demais. Se esse conteúdo mexeu com você, se despertou algo que estava adormecido, então não deixa isso morrer aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que precisa ouvir essas verdades. Porque a gente ainda tem muito o que revelar, e o tempo, como você já percebeu, não vai esperar por ninguém.